A plataforma Artigo 37 foi criada por um grupo de jornalistas e académicos com o objetivo de registar restrições à liberdade de informação. O principal sucesso da plataforma reside exatamente na sua capacidade de persuadir a comunidade jornalística, que é vasta e está muito pouco preocupada com os seus próprios direitos. Eu creio que um grande número de pessoas muito jovens na profissão que saem da faculdade e vão diretamente para o mercado de trabalho, sem que no mercado de trabalho tenham um enquadramento profissional suficiente e efetivo, esse grupo de jovens não está mesmo nada preparado para conhecer os direitos. Aquilo que lhes apresentam nas redações nunca são os direitos, são sempre as obrigações. Mas é um conjunto imenso de questões que estão a ser debatidas no grupo que nós temos no WhatsApp diariamente, e esse grupo torna a dinâmica muito presente, porque isto é transversal ao jornalismo, desde os meios de proximidade aos grandes grupos de comunicação em Portugal. Todos os jornalistas revelam o mesmo grau de desconhecimento ou de alheamento, que é ainda pior do que desconhecimento. Bem, o valor diferenciador desta plataforma Artigo 37 é juntar jornalistas, ex-jornalistas e também académicos, no sentido de registar, divulgar e dar visibilidade a restrições do acesso à informação. Um outro valor diferenciador desta plataforma é, no fundo, fazer cumprir aquele que é o artigo 3º do Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses, em que diz que o jornalista deve lutar, deve combater as restrições no acesso às fontes de informação, as restrições ao direito a informar, as restrições à liberdade de expressão. E uma outra mais-valia, um outro aspecto diferenciador é, no fundo, também alertar as autoridades competentes, as instituições competentes para estas restrições e também fazer um apelo à solidariedade corporativa, ao sentido de classe na denúncia destas situações. Diria que qualquer ato, comportamento ou atitude que viole direitos de jornalistas pode configurar um atentado à liberdade de imprensa e à liberdade de informação. A liberdade de imprensa é qualquer coisa que devemos proteger, que se constrói diariamente na prática profissional e que está, podemos dizer, de uma forma latente, sempre sob risco ou ameaça. Nós, quando falamos das restrições à liberdade de informação, muitas vezes não temos ideia do impacto que isto tem não só na comunidade, mas também no próprio jornalismo. Eu não estou a falar, obviamente, da falta de liberdade de informação em países onde não há. Estou a falar de Portugal e de alguns países europeus. Ou seja, nós estamos a atravessar uma crise. As pessoas não confiam no jornalismo, não estabelecem uma ligação emocional com o jornalismo. Aliás, muitas não percebem por que motivo é necessário. Não é? Aumentam cada vez mais os desertos de notícias, ou seja, territórios e comunidades que não são representadas ou não têm acesso a notícias. E, portanto, já temos aqui um caldo muito mau. Se juntarmos a isto uma sociedade que agride os jornalistas, que os vigia, que não lhes dá acesso às fontes, já para não falar das pressões que algumas entidades patronais exercem sobre os jornalistas, então este caldo fica muito pior. E neste momento, com tanta desinformação, o jornalismo ainda é o meio para caminharmos para a equidade, para a inclusão. Houve muitas queixas de jornalistas que não conseguiram aceder a determinados documentos administrativos e também, infelizmente, houve uma série de casos de violência sobre jornalistas que a plataforma registou, principalmente agressões ligadas ao mundo do futebol. O que nós assistimos este ano foi a uma série de estratégias que as entidades públicas estão a usar para não dar acesso aos documentos administrativos. Em primeiro lugar, é importante dizer que os documentos administrativos são um direito não só dos jornalistas. Todos os cidadãos têm acesso a aceder a documentos administrativos. E quando não conseguem esse acesso, têm uma entidade que se chama Comissão de Acesso aos Documentos da Administração, a quem se podem queixar. Este ano houve 56 queixas à Comissão de Acesso aos Documentos da Administração.
a Comissão deu razão a todas as queixas apresentadas por jornalistas. Nestes processos de acesso a documentos, há 3 coisas que estão a acontecer. A primeira delas, e que é bastante lamentável, é que as entidades públicas nem sequer respondem à Comissão de Acesso aos Documentos da Administração. Depois há uma segunda forma que as entidades estão a utilizar para tentar impedir o acesso, que é falarem naquilo que nós chamamos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, dizendo que se trata de dados pessoais e que, portanto, não podem fornecer esses dados. E a terceira forma, que é uma forma mais subtil ainda, que é a lei diz que as entidades públicas não são obrigadas a produzir um documento novo. E, portanto, o que é que as entidades alegam? Alegam que riscar, o documento tem o nome da pessoa e tem a morada. Riscar o nome e riscar a morada é produzir um outro documento. E, portanto, isto claramente tem a ver com a falta de transparência da administração pública. Em Portugal, os episódios que são relatados e as queixas apontadas na plataforma Artigo 37 indiciam alguns problemas na questão da violência sobre jornalistas. Esta violência exerce em vários domínios, acontece offline e online, e a questão da intimidação online é um problema sério em Portugal. E depois há também atos de violência que se praticaram em Portugal sobre jornalistas, a maior parte deles oriundos de 2 campos, alguns da área política, aqui estamos a falar de declarações que revelam grande hostilidade com os jornalistas, em que eles são insultados verbalmente e que de alguma forma nos conectam com uma tendência europeia que é de uma retórica antimédia crescente contra os jornalistas. E ainda mais grave, eu queria sublinhar este aspecto, é aquilo que está a acontecer em recintos desportivos, designadamente o futebol. Há outras atividades onde também tem acontecido algum tipo de agressões, mas sobretudo nos estádios de futebol, dentro e fora, ou seja, dentro das instalações desportivas, às vezes até em contexto de entrevista com dirigentes, jogadores ou adeptos, e muitas vezes cá fora, naquele contexto mais de saída do estádio, com os adeptos com alguma frustração porque a equipa perdeu, temos assistido a muitos casos de agressões físicas e verbais a jornalistas. Essa é a grande questão do artigo 37, não é? De que forma é que o jornalista pode, de repente, perceber que tem direitos e o que é que deve fazer para? Relativamente a questões muito concretas, por exemplo, a questão da conferência de imprensa sem direito a perguntas, que é uma recorrência do jornalismo atualmente. Os jornalistas, perante esta impossibilidade, deveriam pura e simplesmente recusar-se a continuar na conferência de imprensa. Mas fazer com que os jornalistas, a comunidade jornalística por inteiro, tenha esta consciência é muito difícil. E é desde logo difícil porque tem a ver com aquela entrada em cena de muitos jovens, na sua maior parte precários, que têm uma autonomia muito frágil, profissionalmente falando, mas também tem a ver com outra coisa, com o grau de conformismo que as gerações como a minha, a geração mais madura, digamos assim, já estão um pouco por tudo. Eu acho que aqui a questão da precariedade e da fragilidade e da ausência da autonomia do jornalista são questões muito preponderantes a esse nível. Há uma maior sensibilização das autoridades competentes no sentido de agirem para tornar, por exemplo, a administração pública mais transparente no acesso, por exemplo, aos documentos. Depois também uma ação concreta, ou aquilo que nós procuramos é também uma maior consciencialização, uma maior sensibilização no que diz respeito a um ambiente, a um crescente ambiente de hostilidade contra os jornalistas. Depois, um terceiro efeito, uma ação também que nós defendemos, é um apelo, ou tentar que a divulgação destes casos também, no fundo, sirva como um apelo à própria solidariedade de classe, por exemplo, no que diz respeito ao boicote conjunto de conferências de imprensa sem perguntas. Também um outro efeito concreto que nós gostávamos que fosse efetivado era que estas denúncias a todas estas restrições no direito a informar fossem
também feitas pelos próprios jornalistas.